pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fenaló Business. Hoje nosso convidado especial é o Benedito Vilela. Ele também é membro do comitê da Fenaló e ele vem falar de um assunto hoje que é o crescimento dos prestadores de serviços jurídicos alternativos. É um assunto bem específico, eu espero que vocês gostem. Não deixem também de acompanhar aqui nos destaques para quem perdeu episódios passados, para acompanhar tudo que aconteceu no Fenaló Business. E também entre no nosso site, no fenaló.com.br, para conhecer a programação da Fenaló Digital Week. O evento está incrível, vão ser 5 dias de evento, mais de 200 palestrantes e 15 salas de congresso. Entrem lá para vocês conhecerem a programação, tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima! Olá, Maju, e bem-vindo todos a esse novo capítulo da Fenaló Business. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super em voga nos Estados Unidos e fora do Brasil, que são o crescimento das Alternative Legal Service Providers, também conhecidos como as ALSPs, que nada mais são do que os prestadores de serviços jurídicos alternativos. Mas afinal de contas, o que são os Alternative Legal Service Providers? Simples. Todo aquele que presta algum serviço que usualmente era prestado pelo departamento jurídico pode ser considerado um Alternative Legal Service Provider. Como, por exemplo, um tradutor juramentado de documentos em outros idiomas, que são necessários aí para diversos procedimentos jurídicos. O paralegal, que recentemente foi incorporado pela OAB como bacharel de direito, que faz muitas vezes aquele trabalho de juntas comerciais, etc. E isso pode variar desde assuntos que são extremamente intrínsecos à atividade jurídica, como, por exemplo, revisão de documentos, revisão contratual, a assuntos que são realmente mais distantes do jurídico, como o marketing, a elaboração de relatórios. Só que os limites disso, eles não têm fim. Nos Estados Unidos, um recente estudo feito pela Ernst Young calcula que é um mercado que cresce 24% ao ano e já chegou a mais de 10 bilhões de dólares em 2020 nos Estados Unidos. Isso porque tanto escritórios de advocacia como departamentos jurídicos internos muitas vezes têm que responder pelo seu orçamento e precisam ser, acima de tudo, extremamente eficientes. E descobriu-se que a utilização de partes dos processos produtivos dentro de uma atividade jurídica, ela é muito melhor realizada, às vezes com custo-benefício, velocidade e agilidade e eficiência maior, quando isso é tirado do departamento jurídico, mantendo assim somente o núcleo jurídico dentro do departamento ou do escritório. Isso é muito interessante porque isso pode abranger desde um apoio a qualquer tipo de litígio, a investigações, gestão de propriedade intelectual, revisão contratual, a própria cuidar do ciclo contratual como um todo, se estão sendo cumpridos todos os marcos. E o que é mais interessante ainda, a questão de você fazer um recrutamento jurídico e uma alocação de profissionais. No Brasil nós conhecemos muito isso como secondment, que é um pouco diferente do outsourcing, porque o outsourcing você tira parte da inteligência e coloca alocado com uma pessoa que está fora da sua estrutura. Já o secondment não. O secondment ele funciona muito com a alocação de um profissional como mão de obra especializada em um parceiro do departamento jurídico ou do escritório. Ou seja, o escritório ou o departamento jurídico não tem a capacidade de fazer a contratação, por exemplo, por via de recursos humanos, o que a gente chama de headcount. Então, isso muitas vezes é feito por meio de uma terceirização para um escritório parceiro que aloca um profissional responsável dentro da sua estrutura ao custo de serviços jurídicos. Então, isso é caracterizado aí, você paga como serviços, você não paga como folha. Pagando como serviços e não como folha, você tem uma certa vantagem, porque o advogado, quando ele é um associado de um escritório de advocacia, ele acaba sendo muito menos oneroso em termos de contratação, do que se paga, por exemplo, de folha, do que uma pessoa que é contratada como CLT. E isso acaba trazendo algumas vantagens e agilidades na contratação. Agora, essa utilização ela é somente útil quando se fala, por exemplo, em
a contratação de uma licença maternidade, uma licença Covid, férias. Não necessariamente, porque isso acaba sendo a comoditização do advogado. Você acaba colocando um advogado alocado de uma maneira extremamente, como se pode dizer, sem agregar valor ao serviço, né? E daí você não tem tanto um crescimento em termos de carreira. Contudo, quando você já passa para o próximo nível do secondment, né, que eu gosto de chamar de secondment headcount, você é o secondment que você só contrata por meio da modalidade secondment, mas você busca um profissional extremamente especializado para ficar de forma permanente na estrutura. Esse secondment já começa a ter um valor maior, porque muitas vezes os recursos humanos de determinadas empresas têm uma dificuldade muito grande em entender a função jurídica. Essa dificuldade de entender a função jurídica acaba se manifestando na dificuldade de contratar, encontrar e engajar advogados. Então, acaba se utilizando a questão do recrutamento via secondment, feito diretamente pelo departamento jurídico, como uma forma de se obter uma vantagem, tanto em velocidade como em especialidade do advogado a ser contratado. Contudo, e aí que é muito interessante que as ALSPs estão fazendo, que está sendo uma tendência cada vez maior no Brasil, é a contratação de advogados via secondment, não só para cobrir licença, né, para cobertura, ou só para headcount, mas também para projetos. Como assim contratar advogados para projetos? O advogado, ele, justamente por ser uma das profissões mais tradicionais do mundo, eles acabam tendo aí uma perspectiva de continuidade sempre. Só que nesse ambiente BINA, né, o antigo VUCA, atual BINA, aliás, BANI, no qual nós vivemos, tem sido muito normal os advogados entenderem que eles podem agregar muito valor, às vezes, para um projeto específico, como, por exemplo, a implantação de um sistema de ESG, né, de um programa de compliance, de privacidade, né, agora com o advento da LGPD, ou mesmo projetos pontuais de maior monta, como abrir uma filial em determinada cidade, né, cuidar de construir um departamento jurídico para uma empresa de fora do Brasil que venha para o Brasil durante 6, 7, 8, 9 meses e acabar o projeto, deixando rodando na mão de outra pessoa, e até mesmo utilizando, né, o conceito das SPEs, né, nas sociedades de propósito específico, mas alocado o advogado para esses fins, ou seja, cria-se uma empresa, essa empresa ela vai ter um tempo de maturação e um tempo em que a necessidade jurídica é muito grande, que geralmente é questão de 12 meses, né, em muitas concessões que existem, e depois desse período você não precisa mais daquele grau de expertise, aquele grau de conhecimento para fazer o negócio rodar, ele pode ser absorvido por uma estrutura maior. Com isso, acaba se criando a necessidade e a utilização de advogados para várias outras coisas, ou seja, uma reestruturação societária, por exemplo, em que você precisa rodar muita documentação de atas, de contratos sociais, estatutos sociais, aprovações de CVM, órgãos reguladores, etc. Você consegue fazer isso com um time alocado, em vez de necessariamente fazer a contratação via escritório de advocacia com uma pessoa com dedicação exclusiva para esse projeto, né? Outra coisa interessante que pode ser feita, muitas vezes, é a própria grandes grupos empresariais se valerem de um time para fazer due diligence, né, aquela parte mais chata, né, de se rodar documentos e entendendo isso. Com isso, nós temos o mercado jurídico como um todo mudando. Então, se em algum momento, né, era muito valorizada a especialização, né, e a formação do advogado em forma de I ou forma de L, na qual você tinha uma pessoa que se formava, fazia aí uma especialização, um mestrado e um doutorado em determinada matéria e ficava numa vertical simples. Depois, com o fortalecimento dos departamentos jurídicos, começou-se a criar, né, a busca pelo profissional em Y, que começa na graduação, vai para a especialização, e da especialização ele pode ir para um mestrado, ele pode ir para um LLM, ele pode ir para um MBA, ou seja, é a forma em Y de carreira. Com esse novo mundo em que vivemos, a gente está começando a ver agora muito mais a formação de profissionais nexialistas. O que são profissionais nexialistas?
profissionais que eles buscam se capacitar de acordo com a finalidade da função que eles exercem, que tem tudo a ver com as LSPs e tem tudo a ver com o secondment feito de maneira inteligente, um secondment especializado. Esse profissional nexialista e o advogado nexialista, eles também são conhecidos como profissionais de formação em T, ou T-Shaped Skill Attorney. A forma em T desse profissional, ela nada mais é do que começa-se uma graduação em Direito, por exemplo, vai para uma especialização, e isso pode seguir para um mestrado, ou pode seguir para um próprio LLM, um próprio MBA, mas esse profissional ele não fica aí, ele entende que a função dele, como por exemplo, cuidando de marketing legal, campanhas, publicidade, etc., dentro de uma empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um curso de publicidade. Porque o advogado que sabe falar o direito, mas também sabe falar a linguagem do seu principal cliente, ele é outro tipo de advogado. E esse é o advogado nexialista. Ele vai fazer, por exemplo, a economia. E se for parar para pensar, isso não é tão novo no Brasil. Né? Quantos advogados tributaristas não fizeram ciências contábeis, não fizeram contabilidade, né? Como uma forma de agregar valor e ser um profissional mais completo? Hoje, com a LGPD, por exemplo, muitos profissionais estão buscando a ciência de dados. Estão buscando engenharia da computação como uma forma de complementar o perfil. Então, ao invés do advogado ficar com medo, né, das novas tecnologias e das novas tendências, ele deve olhar para dentro de si mesmo e pensar, poxa, como que eu posso ser melhor aproveitado nesse mundo com menos rótulos, nesse mundo em que se pode ser tudo, né? Esse mundo de inclusão digital, ele é um mundo que permite que o advogado ele vá para vários lados diferentes, que ele consiga complementar a sua formação jurídica com uma formação técnica fora do direito, hoje muito acessível por EAD, por exemplo. E isso faz do um advogado diferencial, abrindo novos caminhos e novas formas de trabalhar. Então, nada melhor do que trazer para a Fenaló Business um grande business dos Estados Unidos, que são as ALSPs, o secondment especializado e uma formação em T. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima. Obrigado.